Alô, bom dia! Bom dia, pessoal! Todos por aí? Dá um tempinho para vocês chegarem, se estabelecerem. Eu vim agora de uma constelação. É raro fazer constelação cedo assim, cedo, né? Porque os horários do Brasil não batem, né? Mas tem gente que acorda cedo nesse Brasil para cuidar do autoconhecimento, né? Bom dia! Que gostoso ter você tá aqui todo dia, né? Que delícia ver você. É muito bom. Então hoje a gente vai falar sobre vínculos, né? Os vínculos são aquelas ligações invisíveis que nos ligam às outras pessoas, né? Que regem os nossos relacionamentos. Deixa eu arrumar aqui, ó, minhas lights. Fica essa marca no meu óculos que me incomoda. Doida, né? Então, vamos falar sobre vínculos. A gente está seguindo aí numa linha de começar a entender todas as coisas que existem na constelação familiar com base na teoria sistêmica, né? A gente vai aprendendo passito a passito para a gente começar a criar essa visão sistêmica de como encarar o mundo, né? De como ver a vida pela visão sistêmica. Que agrega muito, né, na solução dos conflitos que a gente tem. A constelação vem como uma ferramenta para a resolução de conflitos, né? Era a especialidade do Sr. Bert Hellinger. Então a gente está construindo esse entendimento. Hoje usarei o meu antigo caderno de constelação familiar, o outro caderninho da época que eu tirei a formação e o livro do Sr. Bert Hellinger, né? Eu fui lá xeretar o armário, porque é bom ter... É bom retornar nos materiais de quando a gente aprendeu, né? Muita coisa... Sempre fica alguma coisa esquecida para trás, né? Então vamos lá. Seguindo na nossa série sobre os vínculos. Dentro da teoria sistêmica, os vínculos são conexões e relacionamentos que unem membros de um sistema. Pode ser uma família, uma organização ou qualquer grupo. Pode ser desde a empresa até o grupo, não sei, da igreja, o grupo dos amigos. Todos eles são ligados por vínculos. Sejam vínculos afetivos ou de trabalho, seja como for, né? Estes vínculos determinam as interações e as influências e influenciam o comportamento dos indivíduos dentro do sistema. As características de cada vínculo, em união com todos os vínculos do sistema, vão dar o tom da dança, tá? Vão ditar o ritmo nessa dança. Por isso os vínculos são também importantes, né? Os sistemas e também cada sistema, ele é interdependente e cada parte influencia o todo. Por quê? Quando a gente vai estudar constelação familiar, a gente tem lá os indivíduos dentro do sistema. A gente não vai olhar cada indivíduo, a gente olha a relação entre eles, tá? A gente costuma dizer, é o espaço vazio entre os indivíduos. Isso é o quê? O vínculo, tá bom? É isso que a gente vai olhar dentro de um sistema quando a gente está aplicando a teoria sistêmica dentro das constelações. E daí o primeiro passo importante é entender que vínculo e amor são diferentes. Porque a gente tem uma certa dificuldade, né? Igual eu abri a caixinha de perguntas aí essa semana sobre quem tá difícil de incluir aí, de dar pertencimento e honrar o vínculo. E esse é sempre a primeira resposta que vem, né? Mas a importância é você entender que amor e vínculo são diferentes. Você não precisa amar infinitamente seu ex, até porque se você o amasse, ele era o atual, né? Mas existe o vínculo. Então, qual que é a diferença? O vínculo é o ponto onde se quer chegar e o amor é o movimento. Se você respeita o vínculo, tá feita a sua parte, entendeu? Você não precisa, sei lá, querer estar perto da pessoa, não sei o que. Você respeita, existiu esse vínculo, o lugar de honra dele está aqui. Se vocês tiverem um filho ainda, ele está honrado nessa criança e a vida segue e o fluxo se mantém. Quando a gente
bloqueia, né, os vínculos, a gente bloqueia também o fluxo de vida que acontece, tanto pra gente quanto da gente, né? Então, existe a diferença entre vínculo e amor. Mas a gente precisa entender essa diferença dentro dos parâmetros de amor adulto, tá? Para que a gente consiga viver bons relacionamentos, a gente precisa, na vida adulta, saber diferenciar esses dois tipos, né? O vínculo do amor. Porque senão a gente fica misturando as duas coisas e tá toda emaranhada aí com o sistema e sem dar lugar pro ex e a coisa não tá fluindo. E aí tem uma peculiaridade do vínculo. O vínculo, ele se desgasta com o tempo, tá? Outra peculiaridade com relação ao vínculo e amor. O vínculo se desgasta com o tempo. No sentido de que o primeiro casamento é sempre mais forte, tem o vínculo mais forte. É a primeira vez que essas pessoas se casam, há muita emoção envolvida, um vínculo muito maior do que o segundo, quando o primeiro já acabou e você vai repetir num novo casamento. O vínculo do segundo sempre será menor do que o vínculo do primeiro. Mas, no nosso entendimento adulto, nos nossos parâmetros adultos, a gente entende que o amor é diferente. Então, o amor, ele cresce com o tempo. Então, é possível que o vínculo do segundo casamento seja menor do que o primeiro, mas o amor do segundo casamento seja maior. A gente aprende ao longo da vida a amar mais. Isso é lindo, não é? Então, o vínculo com o tempo se desgasta e o amor aumenta. Né? É uma habilidade que a gente desenvolve, né? Que é amar mais. E aqui a gente fala sobre o primeiro casamento, a diferença entre o primeiro e o segundo casamento. Eu vou ler um trecho que eu li ontem para vocês, mas ele é muito importante de constar-se aqui. O vínculo do casal, tá? Eu tô aqui no livro, no 100 Centímetros Leveza. Eu tenho uma mania besta de sentar com as pernas para cima aqui nessa cadeira, com as pernas cruzadas e a cadeira fica mexendo. Daqui a pouco eu vou parar lá no, né? Fui-me embora. O vínculo do casal. Através da consumação do amor, numa bela expressão da Bíblia, o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une a uma mulher. E ambos se tornam uma só carne, né? Como vocês sabem, Bert era padre, né? Então ele tem esse linguajar bonito. Pois ele cria um vínculo que, mesmo contra a nossa intenção, se manifesta como algo que não pode ser anulado. E por essa mesma razão não pode ser repetido. Pode-se objetar que o divórcio e uma nova relação promovam o contrário, certo? Criar um novo vínculo mais forte. No entanto, uma segunda relação não tem o mesmo efeito da primeira. Um segundo marido e uma segunda mulher percebem a ligação da parceira ou do parceiro com o primeiro marido ou a primeira mulher. Isso revela pelo fato de que o marido ou a mulher de uma pessoa que se casa pela segunda vez não ousam tomá-la ou mantê-la tão plenamente como se fosse a sua primeira união. A razão é que o casal experimenta a segunda união com culpa em relação à primeira, mesmo se já tiver morrido o parceiro ou a parceira anterior, pois de fato só nos separamos quando morremos. Portanto, uma segunda relação só tem sucesso quando o vínculo aos parceiros anteriores é reconhecido e honrado como tendo precedência sobre o novo vínculo. Quando os novos parceiros reconhecem e têm uma dívida com o parceiro anterior, tá? É assim que você reconhece o vínculo. Você tem uma dívida com o parceiro anterior no sentido de que, se o seu marido não tivesse acabado o primeiro casamento, se aquela pessoa com quem o seu marido esteve vinculado, a primeira esposa, se ela não tivesse saído de cena e te dado lugar, você não teria chance de se casar com esse homem, entendeu? Então, é assim que você reconhece o vínculo. Contudo, um vínculo no sentido original, como a primeira relação, está fora do seu alcance. Em decorrência disso, quando acaba uma segunda relação, sente-se geralmente menos culpa e obrigação
do que quando se rompe a primeira relação. E ele traz um exemplo a respeito. Lerei o exemplo sobre o ciúme. Mas antes vamos continuar aqui falando um pouquinho mais de vínculo. A gente consegue entender então a diferença entre o vínculo e o amor e o poder dos vínculos, tá? Os vínculos, eles não são solúveis, tá? A gente diz que os vínculos são insolúveis. Eles não podem ser quebrados. Uma coisa que está feita e ela deve ser honrada e ter o seu lugar. Quando excluímos, perdemos, tá? Quando a gente fala sobre excluir ou incluir uma coisa, a gente está querendo dizer a respeito de que a vida nos manda o destino. Quando a gente exclui partes dele, é como se a gente estivesse dizendo à vida, é vida demais, eu não preciso de tanto, entende? E quem perde somos nós, porque a vida começa a minguar nesse canal que chega até nós, entende? Que chega pelo amor da nossa família. Ou por tomar a vida por meio de tomar os pais, né? Deixa eu ver aqui o que eu já falei, o vínculo... e o primeiro vínculo que a gente tem é o vínculo da família, né, de origem. Então, se você quer ter um relacionamento sadio, você precisa honrar o vínculo do seu marido com seus sogros e você tem que honrar o vínculo que você tem com seus pais, tá? Não precisa manter eles dentro de casa? Não precisa. Mas você precisa entender que esse vínculo existiu, ele existe e ele deve ter um lugar de honra, tá bom? Então, o vínculo da família de origem precisa ser sempre respeitado. E como os vínculos perdem força, né? O Bert, ele diz que quando através da consumação do amor, o vínculo se estabelece. A gente entende na teoria sistêmica, e o Bert percebeu isso, porque ele assistiu muitas histórias de muitas pessoas diferentes e ele catalogou isso, e isso faz parte dessa descrição de como funcionam os vínculos, que é por meio das relações sexuais que os vínculos se estabelecem mais fortemente. Por isso que a diferença entre o primeiro namoradinho que você teve ou a pessoa que você se casou, esse vínculo ele começa a se estabelecer a partir do momento em que há relações. E quanto mais relações uma pessoa tiver, vamos dizer, quanto mais parceiros uma pessoa teve, mais fraco fica a capacidade dela se vincular. É como se a gente tivesse na vida um potinho cheio de moedas de vínculo e a gente vai gastando. Quem gastou muito antes de querer, sei lá, por exemplo, formar uma família, tem poucas moedas de vínculo para oferecer para essa família. Parece um pensamento puritano religioso, católico, né? Porque o Bert era padre até, mas a gente consegue identificar que uma pessoa que estabeleceu muitos vínculos nesse sentido antes, e depois ela tem uma dificuldade de se conectar, tá? Como se ela tivesse gasto a conexão ao longo da vida e agora ela tem dificuldades em se conectar com as outras pessoas. Meu marido diz, são pessoas que têm o olhar um pouco vazio, tá? É como se tudo ficou um pouco mais superficial, ela não se conecta à vida, entendeu? E por isso é difícil dela se conectar nos vínculos. E daí... Abre livro, fecha livro. Há alguns vínculos... Bom, essa parte mais difícil eu vou deixar pra falar no fim. Tem uma parte bem, bem difícil com relação aos vínculos, que é mais difícil que sobre os ex. Então vamos terminar o assunto dos ex e depois a gente entra nessa parte do vínculo difícil de engolir. Nós não temos poder sobre os vínculos, não podemos escolher tê-lo ou não com determinadas pessoas. O vínculo ele tem poder por si só. Tá bom? Então, a gente vai ler aqui a parte do ciúme. O exemplo que o Bert traz, tá? De um dos seminários que ele fez. Uma mulher, isso daqui é como a compensação acontece quando um vínculo tenta ser quebrado, tá bom? A gente vai entrar, como a gente disse, né? Nas outras aulas sobre emaranhamento e movimento compensatório. Quando a gente
desrespeita uma ordem, que a gente vai desrespeitar a ordem do pertencimento e da hierarquia, tentando quebrar um vínculo que existe, a gente vai pagar compensando ou espiando por isso, tá bom? Então, uma mulher contou num grupo que atormentava o marido com seu ciúme. Reconhecia que seu comportamento era irracional, mas não conseguia evitá-lo. O dirigente do grupo lhe mostrou a solução, dizendo-lhe: mais cedo ou mais tarde, você vai perder o seu marido. Aproveite-o enquanto é tempo. A mulher riu e ficou aliviada. Por que ela ficou aliviada? Alguns dias depois, o marido telefonou ao dirigente do grupo e lhe disse: quero agradecer-lhe por minha mulher. Este homem tinha participado muitos anos antes de um curso do mesmo terapeuta, junto com a namorada daquela época, com quem já estava há 7 anos. Durante o curso, revelara diante de todos os participantes, e sem consideração pela dor da namorada, que ia separar-se dela para ficar com uma outra mais jovem. Mais tarde, veio a um novo curso, desta vez com a nova namorada. Durante o curso, ela engravidou e pouco depois se casaram. Então ficou claro para o dirigente do grupo o sentido do ciúme dessa segunda mulher. Ela negara anteriormente a ligação do marido com a ex-namorada e, com seu ciúme, reforçava abertamente sua reivindicação sobre ele. Estão entendendo? Estão acompanhando o BO? Secretamente, porém, reconhecia a ligação anterior dele e sua própria culpa, porque afinal, né, ela foi culpada na separação com a primeira namorada. Assim, o ciúme não indicava uma culpa do marido em relação a ela, mas era uma admissão secreta de que não o merecia, tá? O que é isso? É um movimento expiatório, é um movimento compensatório de alguém que tenta se auto-boicotar porque sente culpa por algo que fez, tá bom? Isso acontece pra tudo, né? Aqueles exemplos que a gente deu de uma pessoa que prospera, mas ela vai se sentir perdendo o pertencimento do grupo e tende a se auto-boicotar, tá bom? É uma expiação, uma autopunição. Provocar uma separação parecia-lhe o único meio de reconhecer o vínculo que subsistia e de expressar solidariedade à ex-namorada do marido. Entendem como que isso é forte, né? Inconscientemente, a segunda mulher, ela faz de uma forma que o casamento dela também acabe, porque ela, num ato mal, vamos dizer assim, rouba o namorado da primeira namorada e ela tende a querer espiar e pagar por isso. Inconscientemente, a consciência busca um equilíbrio, tá? Então, quando o regente do grupo ele diz que tende a acabar esse relacionamento, o casamento dela, ela se sente aliviada, porque assim ela estaria pagando pela culpa, seria o pagamento final da culpa. Eu tomei esse homem de alguém e eu acabarei com esse relacionamento também, entendeu? Ela corta o mal pela raiz. Pra vocês verem como é forte, né? Bom dia. Como é tanta coisa na cabeça ao mesmo tempo, né? Como é forte o sentido da expiação na nossa vida. A gente nem percebe, né? Como os movimentos compensatórios são fortes. Às vezes a gente acha que uma coisa já ficou no passado, como por exemplo, né? Você ter quebrado o vínculo do seu novo namorado com a namorada anterior. E aí você, depois de anos, ainda paga tentando compensar essa perda que essa primeira pessoa teve, né? Então, quando a gente diz para dar lugar para um vínculo, né? Sejam assim, os ex, por exemplo, que é um tipo de vínculo difícil de aceitar, se a gente conseguir separar o que é o vínculo e a força dele e o que é o amor, a gente consegue, a gente consegue entender como é possível você dar um lugar de pertencimento e honra a um ex, tá?
porque você vai estar respeitando o vínculo, mesmo que o amor até lá já não exista mais, tá bom? Agora vamos às partes difíceis do vínculo. Ganha direito a vínculo e a pertencimento do sistema todas as pessoas que... Vocês mandam coraçãozinho, eu me perco. Vocês são lindos. Ganha pertencimento ao clã e vínculo todas as pessoas que influenciaram muito fortemente ao grupo. Um exemplo bom é uma pessoa que não tinha a ver com esse sistema deixa uma grande herança para alguém do sistema, tá bom? Então, por exemplo, alguém da sua família que trabalhou para uma pessoa que tinha muito dinheiro, não tinha herdeiros e essa pessoa acaba herdando uma empresa ou muito dinheiro. Essa pessoa muda o destino da sua família, porque era uma família que não tinha e agora tem muito. Então, essa pessoa ganha pertencimento ao sistema. Ela precisa ser amada e idolatrada? Não. Mas o vínculo existe e ele precisa ser aceito e respeitado, porque os destinos foram mudados. Agora, quando acontece uma tragédia, é a mesma coisa. Então, agora a gente vai olhar o lado difícil. Quando acontece, por exemplo, sei lá, no meio de um assalto, alguém mata uma pessoa do clã. Essa pessoa passa a estar vinculada ao seu clã. É uma pessoa que fez um grande mal para o seu sistema. Todos os destinos a partir dali foram influenciados e mudados por conta da gravidade, da mudança de rumo que o destino toma. Entendeu? E a partir daí existe um vínculo com essa pessoa que fez esse mal, o agressor. E é muito complicado você entender que, como assim tem pertencimento no meu sistema uma pessoa que fez uma desgraça dessa pra gente, né? Mas ela tem. E quando o vínculo for admitido, a vida pode voltar a fluir ali dentro, porque é como se os destinos foram tão fortemente mudados que tudo se bloqueia dentro do sistema. E as coisas só podem começar a voltar a fluir quando esse vínculo for aceito e a vida volta a fluir ali dentro, para haver o desbloqueio, tá bom? E isso acontece ainda fortemente também quando acontece uma tragédia no sentido de um abuso físico, né? Porque daí essa pessoa vai estar vinculada com o agressor e ela vai ter o destino dela completamente mudado, ela já não é a mesma pessoa de antes. E vai acontecer ali um bloqueio. Quando esse vínculo for olhado e entendido de que realmente os destinos foram mudados a partir daqui, essa pessoa influenciou fortemente esse sistema, você não precisa amá-la, não precisa respeitá-la, você só diz sim, existe. Vamos por passos, porque isso daqui é muito difícil, né? É um golinho, um pouquinho, que você vai entendendo e dando lugar, entendeu? Isso existiu, porque às vezes os eventos traumáticos são tão grandes que eles são apagados. Então, quanto mais o evento puder existir, mais vida volta a fluir pelo sistema, tá? Vínculo é um assunto muito complicado, né? Muitas vezes a constelação ela vai lidar com assuntos muito profundos e difíceis, né? Vão tocar diretamente na nossa sombra e é uma responsabilidade muito grande a gente lidar com tudo isso. Por isso que quando eu venho expor aqui, eu tento ser o mais delicada possível, porque eu tô falando com muita gente e eu não sei em que ponto que isso pode tocar no coração de alguém tão fortemente. Quando eu vou atender uma pessoa, eu tenho que saber em que patamar de entendimento ela tá, qual é a situação que ela passou, como ela lida com isso, quais são os traumas, como ela reage a isso, né? E então, entenda, a gente não tira a culpa de ninguém aqui, a gente entende que pessoas que fizeram o mal devem pagar, sempre. Mas a gente entende que o sistema foi fortemente mexido. Tudo fica fora de lugar dentro desse sistema. E as coisas podem se reorganizar a partir do momento que você diz assim, não, a torneira do fluxo da vida foi fechada aqui, foi nesse evento.
E é entendendo que ele existiu que você pode chegar até a torneira para abrir ela de novo. Entende? A gente não consegue fazer isso num passo só, né? As coisas são graduais. Então a gente vai dentro de um processo terapêutico, né? Que a constelação é só um passito. A gente vai começar a entender aonde que a torneira foi fechada para a gente poder chegar até ela e abrir de novo. Agora, vínculos acaba se tornando um assunto muito decisivo, né? Quando a gente percebe, a gente está construindo um entendimento, né? Que existem assim, existe o clã, esses são os passos, tá? A gente vai entender, existe um clã e existe uma consciência, estamos suscetíveis a ela. E agora? Existem os emaranhamentos, que são o quê? As cadeiras que foram liberadas muito precocemente e que a gente inadvertidamente sentou, entendeu? Então sentei numa cadeira que não era minha. Estou emaranhado. E agora, como que eu faço? Eu ajo como a pessoa que deveria estar sentada ali. Eu completo um movimento para ela ou eu pago por ela uma pena que ela deveria estar pagando. Essa é a compensação. E agora? A gente está entendendo quais são as cadeiras que a gente pode estar sentada, que são os vínculos, tá bom? Quais são as ligações que a gente tem de respeitar e incluir para a gente poder liberar o fluxo de vida dentro do nosso sistema e que também é o fluxo de vida que me afeta, tá? Quando eu libero o fluxo da vida para o meu sistema, eu também bebo dessa água. E aí a gente entende que a partir da visão sistêmica, a gente começa a entender esses pontos de fuga do fluxo, tá? Porque a gente chegou até aqui e a gente tá entendendo ou não, a vida não tá boa, tá? Como que eu sei que eu tô compensando, eu tô emaranhado ou não tô respeitando um vínculo? Sua vida tá boa? Você tá rico, tá feliz, casada, contente com filhos, se dando bem em tudo? Não tá, ninguém tá. Então a gente vai ver, tem emaranhamento, tem o que se trabalhar, tá? Vai chegar um ponto na vida em que as coisas vão estar mais purificadas, como diz o Bert, né? A gente vai trabalhando e colocando mais água naquele sistema para ir purificando o que aconteceu. A gente não consegue apagar as coisas. Não é a ideia, quando a gente apaga, a gente exclui. Mas a gente vai colocando mais água, mais vida e a gente vai clarificando, purificando o sistema, tá bom? É assim que a gente faz com as compensações, como eu expliquei na última aula. A gente vai purificando. Até um dia que as coisas já estão mais bem organizadas naquela prateleirinha da nossa vida, onde se encaixam todos os acontecimentos do nosso destino. A gente fala em Vedanta que a gente vai estar de bem com o nosso destino, a gente vai estar uma pessoa com mais satisfação, mais feliz, com maior entendimento sobre a vida, quando a gente conseguir expor qualquer ponto da nossa vida sem medo ou vergonha ou julgamento. Entendendo que tudo que aconteceu foi para que eu estivesse aqui hoje. Então, é a ideia da prateleira organizada, tá? Eu tenho aquele meu grande amigo português, o Vitor, o senhor Vitor Lopes. Ele fez aniversário esses dias também, fez 85. E semana passada. E o senhor Vitor me disse uma vez, Carolina, não podes colocar assim as coisas de qualquer jeito na prateleira, porque um dia ela rui, não é? Se você pegar o que você viveu, isso eu não quero olhar, joga na prateleira. Esse também não, isso é terrível, joga lá. As coisas vão ficando desordenadas. Um dia a prateleira cai, porque ela não vai aguentar e vai ceder. Você tem que entender que cada coisa tem o seu lugar e como você vai ordenar isso. E a partir desse momento que você começa a ter que a sua tarefinha, a tarefa de casa com relação ao seu clã já está mais feita, você já consegue ter mais jogo para você aproveitar a sua própria vida sem estar pagando por uma compensação, para você conseguir chegar numa coisa que você deseja, sem o auto-boicote, ou sem o peso na consciência, sem a culpa, entende? Entendendo que cada coisa está no seu lugar, ou quando você sente a culpa por estar alcançando alguma coisa que vai muito além dos domínios do seu clã, você entender que essa culpa é necessária, ela é parte do jogo, tá? E é por isso que a gente... E aí que eu entendo, é mais do que uma constelação, não é para isso que a gente constela, mas é para isso que a gente vive o olhar sistêmico, entendeu? O olhar sistêmico vai trazer uma nova abordagem para as suas relações, para as interações, para como você se guia os seus desejos, o seu entendimento sobre a vida e as relações, entende? Por isso até tenho pensado, eu vou me organizar em algum momento.
tô criando não é bem um pacote, mas uma trilha, tá? Pra gente seguir, para conseguir alcançar esse entendimento para além das sessões individuais de constelação, porque eu sempre senti que a sessão individual, apesar de ela ter um ganho muito grande. Olá, bom dia. Além dela ter, para você já é boa tarde, né, meu bem? Você tá aqui em Portugal. Que além de que a sessão de constelação ela tem um ganho muito grande, mas se a gente conseguir trilhar um caminho de entendimento maior, a gente alcança um ponto B mais rápido, tá? Então eu tô trabalhando agora nesse momento nessa trilha, logo virei com novidades para vocês, mas tudo que a gente puder olhar com a visão sistêmica, a gente é como se a gente ganhasse uma chave, tá bom? Então hoje a gente ganhou a chave dos vínculos. Qual é a tarefinha? Lista, minha filha. Bota aí os vínculos, os difíceis, os fáceis, porque amar os vínculos fáceis é muito, né? Mamãozinho com açúcar. Lista os vínculos, vê se algo está sendo excluído, porque se algo estiver sendo excluído, você tá perdendo o influxo de vida para você mesmo, tá bom? Bert diz que é o fluxo do amor. Você perde em amor, em poder viver essa aventura louca que é a vida com contentamento e felicidade, entende? Aproveitando e desfrutando de tudo isso que a gente pode viver aqui. Faça a lista. Entenda quais são as dificuldades que você tem, as coisas que você perde em não honrar esse vínculo, ou o que você ganha, quais os pontos que você ganha com a consciência arcaica do seu clã quando você exclui esse vínculo. Por exemplo, se eu excluir o meu ex-marido, eu ganho pontos com a minha mãe, porque ela detestava ele, porque para as mulheres do meu clã nenhum homem presta, entendeu? E eu fiz muito bem, escolhi um que não presta e mandei ele embora. Sou uma boa menina, entende? Como uma coisa encaixa na outra. Faça uma lista aí, se você tiver dúvidas, questões, quiser pitacos, fala assim, menina, descobri esse vínculo e agora o que eu faço, Carol? Me manda, tá bom? Que eu te dou um pitaco sistêmico. Pode mandar. Obrigada aí, pessoal. E a gente se vê na quinta-feira que vem. Viu? Muito obrigada. Tchau, tchau.